Você já se perguntou? Onde está Deus quando tudo parece desabar? Quando as portas se fecham, as forças acabam e o silêncio parece ser a única resposta? E se eu te dissesse que justamente nesse momento, Ele está lutando por você, de uma forma que você nem imagina? Não, você não está sozinho. E o que você vai ouvir agora pode mudar o rumo da sua vida. Eu sei. Você está cansado. Cansado de tentar ser forte quando tudo dentro de você grita por socorro. Você tem enfrentado batalhas que ninguém vê, carregado pesos que poucos entenderiam. Talvez você tenha passado noites em claro, tentando encontrar respostas ou segurando as lágrimas para não preocupar quem está ao seu lado. E no meio desse caos silencioso, uma dúvida surge no seu coração. Será que Deus realmente me vê? Será que Ele se importa com o que estou passando? A verdade é que Ele vê. Ele sempre viu. E hoje, Ele quer que você escute com atenção. Porque o que está acontecendo na sua vida não é por acaso. E essa tempestade que você enfrenta tem um propósito maior do que você imagina. Mas antes de continuar, fique comigo até o final dessa mensagem, porque Deus está prestes a te revelar algo que vai transformar a maneira como você enxerga essa luta. Lembre-se da história de Israel, cercado pelo poderoso exército de Senaqueribe, o rei da Assíria. Humanamente falando, era o fim. Um exército imenso, soldados armados até os dentes, confiantes de que destruiriam tudo. Aos olhos humanos, não havia saída. O povo estava acuado, com medo, sem forças. Assim como você pode estar se sentindo agora. Mas havia algo que aquele rei arrogante não via. Ele não contava com o Deus de Israel. Deus não precisa de exércitos humanos para vencer batalhas. Em uma única noite, apenas um toque do Senhor foi suficiente para derrubar 185.000 soldados. Israel não precisou levantar uma espada. Porque quem lutou foi Deus. Essa história não está registrada apenas para impressionar. Ela está ali para te lembrar que o mesmo Deus que agiu naquela noite é o Deus que cuida de você hoje. Agora, olhe para a sua vida. O que são essas dificuldades diante do Deus que desfaz exércitos com um sopro? Você tem tentado lutar com suas próprias forças, tentando resolver tudo sozinho, carregando pesos que não foram feitos para você suportar. Eu sei que você quer manter tudo de pé, sua casa, sua família, seu trabalho, sua fé. Mas Deus está te dizendo hoje: pare de tentar vencer batalhas que são minhas. Deixe que eu lute por você. O inimigo tem sussurrado mentiras no seu ouvido, dizendo que sua oração não tem mais efeito, que a sua fé está fraca, que você não verá mudanças. Mas a verdade é que Deus nunca parou de agir. Ele só precisa que você confie, mesmo quando não vê. Assim como Eliseu orou para que os olhos do seu servo fossem abertos e ele enxergasse o exército celestial ao redor, hoje Deus quer abrir os seus olhos espirituais, porque há mais trabalhando a seu favor do que contra você. Talvez você pense que, porque não vê mudanças, Deus não está agindo. Mas é justamente no silêncio que Ele mais trabalha. Há batalhas sendo vencidas por você que os seus olhos nunca verão. Laços estão sendo quebrados, caminhos estão sendo abertos, e livramentos já foram enviados antes mesmo de você perceber o perigo. Deus não precisa anunciar quando começa a agir. Ele trabalha nos bastidores, alinhando detalhes, preparando o cenário perfeito para o milagre acontecer. Enquanto você pensa que está sozinho, o céu inteiro está em movimento ao seu favor. E tudo o que ele te pede é: confie, espere, não desista agora. Eu sei. Você tem orado, tem esperado, e o tempo parece não colaborar. Mas Deus não trabalha no nosso cronômetro. Ele trabalha no tempo perfeito, aquele que não atrasa e nem se adianta. Lembre-se, o fato de algo estar demorando não significa que Deus esqueceu. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele vai cumprir. O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. Ele está moldando você, fortalecendo sua fé, ensinando você a depender dele por completo.
O que hoje parece demora, amanhã será o testemunho que vai glorificar o nome dele. Deus conhece cada lágrima que você derramou em silêncio. Ele viu aquelas noites em que você pensou em desistir. Mas ele nunca te deixou e nunca vai deixar. Quando o peso for grande demais, lembre-se, você tem um refúgio. Ele é a sua fortaleza, a sua rocha inabalável. Você não foi chamado para carregar o mundo nas costas. Deus está te convidando hoje a entregar essa carga, a descansar nele. Ele cuida de você nos mínimos detalhes, mesmo quando você acha que ninguém entende o que você está passando. Quantas vezes você se sentiu esquecido por Deus simplesmente porque não viu respostas imediatas? É natural. O ser humano quer sinais, quer sentir, quer ver. Mas Deus não é limitado pelos nossos sentidos. Ele é o Deus do invisível, aquele que opera onde os olhos não alcançam e onde a lógica não explica. Você lembra de quando Jesus dormia no barco enquanto os discípulos enfrentavam a tempestade? Eles estavam desesperados, achando que iriam morrer, enquanto o Salvador estava ali, tranquilo, porque sabia que nenhuma tempestade é maior do que o poder de Deus. É assim que Deus age na sua vida. Enquanto você está olhando para os ventos contrários, ele está em pleno controle, acalmando o mar no tempo certo. O silêncio dele não é ausência, é autoridade. É ele dizendo: confia em mim, mesmo quando tudo parece desmoronar. Há uma guerra espiritual acontecendo ao seu redor. Anjos batalham por você. Portas estão sendo preparadas para se abrir no momento exato. Livramentos estão sendo liberados antes mesmo que o perigo chegue até você. Você pode não ver, mas Deus está movendo céus e terra para cumprir o propósito dele na sua história. E por isso ele te trouxe até essa mensagem hoje. Para lembrar que você não precisa entender, tudo só precisa confiar. Não permita que a ansiedade te cegue. Não permita que o inimigo use o tempo da espera para plantar dúvidas no seu coração. O que Deus prometeu está a caminho. Ele não falha. Ele nunca falhou. A fé não é sentir. A fé é decidir acreditar, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Hebreus 11:1 nos lembra que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, é no escuro que a fé brilha mais forte. Você não precisa de uma fé gigantesca para ver Deus agir. Jesus disse que basta um grão de mostarda. É o suficiente para mover montanhas. O inimigo sabe do poder da sua fé, e é por isso que ele tenta te desanimar tanto. Ele quer que você desista antes do milagre chegar. Mas hoje Deus está renovando a sua força, reacendendo a chama da esperança dentro de você. Não importa o quão cansado você esteja, ou o quão distante o sonho pareça, se Deus está no controle, tudo pode mudar em um piscar de olhos. Lembre-se de Abraão, que esperou por anos a promessa de um filho. Aos olhos humanos era impossível, mas ele não vacilou. Ele creu, e no tempo certo, viu a promessa se cumprir. Assim, será com você. Deus honra aqueles que perseveram, mesmo quando o cenário não muda imediatamente. Talvez você olhe para a sua realidade hoje e pense: eu não tenho mais forças, minha fé está fraca demais. Mas deixa eu te dizer uma verdade que o inimigo não quer que você ouça. Deus não depende da sua força. Ele age pelo poder dele. Você não precisa ser perfeito. Não precisa ter uma fé inabalável todos os dias. Deus conhece suas limitações. Ele vê o seu coração. Até quando você sente que está se arrastando, ele está ali, te sustentando. Lembra de Gideão? Quando Deus o chamou para libertar Israel, ele se via como o menor da sua casa, da menor tribo. Ele não se achava capaz. Mas Deus disse: vai nessa tua força. Não era a força de Gideão que importava. Era a presença de Deus com ele. É assim com você. Deus não está olhando para o que você acha que não tem. Ele está olhando para o pouco que você ainda guarda. Aquela pequena chama de fé que insiste em não se apagar, mesmo em meio às tempestades. E é nesse pouco que Deus opera grandes milagres. Davi derrotou um gigante com uma pedra. Moisés abriu o mar com um cajado.
Uma viúva viu sua provisão multiplicada com apenas um pouco de azeite e farinha. O que esses exemplos têm em comum? Todos eles entregaram o que tinham nas mãos de Deus, e Ele fez o impossível acontecer. Você já parou para pensar no que Deus pode fazer com o pouco que você tem hoje? O pouco de esperança, o pouco de força, o pouco de fé? Nas suas mãos pode parecer insuficiente, mas nas mãos de Deus é mais do que o necessário. Por isso, não desista. Cada vez que você decide orar, mesmo cansado, cada vez que você escolhe confiar mesmo sem entender, cada vez que você levanta mesmo sentindo que não aguenta mais, você está declarando que acredita em um Deus que é maior do que qualquer dificuldade. A fé não evita as lutas, mas garante que você não estará sozinho nelas. E mais do que isso, a fé transforma batalhas em testemunhos. O que hoje é motivo de preocupação, amanhã será motivo de louvor. O que hoje te faz chorar, amanhã será lembrado como a prova viva de que Deus nunca te abandonou. Então, se hoje você sente que sua fé está pequena, lembre-se, Deus é especialista em multiplicar o pouco. Apenas continue. Não pare agora. O céu está se movendo por você. Eu sei. Você quer a resposta, quer o milagre, quer o livramento agora. Mas e se eu te dissesse que o processo que você está vivendo é tão importante quanto a vitória que você espera? A gente costuma olhar para o tempo de espera como um castigo, como se Deus estivesse nos deixando de lado. Mas na verdade é, nesse tempo que Ele mais trabalha dentro de nós. Veja José, vendido pelos irmãos, injustiçado, preso por anos. Aos olhos humanos, parecia que Deus havia esquecido dele. Mas cada momento, cada lágrima, cada injustiça estava construindo algo maior. Deus não estava apenas preparando a bênção para José. Deus estava preparando José para a bênção. O processo molda o nosso caráter, fortalece a nossa fé e nos posiciona para receber aquilo que Deus tem reservado. Porque Ele não quer apenas te entregar uma vitória, Ele quer que você esteja pronto para sustentá-la. Quantas vezes pedimos portas abertas, mas nosso coração ainda não está maduro para o que vem do outro lado? Deus, como Pai amoroso, prefere nos preparar antes de liberar aquilo que tanto desejamos. Não porque Ele quer nos fazer sofrer, mas porque Ele sabe o que é melhor. O ouro só é purificado no fogo. A árvore só dá frutos depois de um tempo de raízes profundas. E você, assim como muitos homens e mulheres de Deus na Bíblia, está sendo preparado para algo que vai além do que você imagina. Não despreze o processo. Não amaldiçoe o tempo de espera. Ele é prova do cuidado de Deus que prefere te ver pronto e firme do que te entregar algo que poderia te afastar dele ou te sobrecarregar. Enquanto você ora por respostas, Deus está te dando estrutura. Enquanto você pede pelo milagre, Ele está te fortalecendo para que, quando o milagre chegar, você saiba exatamente como viver a plenitude da promessa. O processo é doloroso, eu sei, mas ele também é necessário. E quando você entender que até o silêncio de Deus é cheio de propósito, o peso se torna mais leve, porque você percebe que Ele nunca te deixou esperando à toa. Ele está te preparando para algo maior. Confie. Cada dia de luta tem um motivo. Cada aparente atraso é, na verdade, proteção. Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Você já percebeu como muitas vezes é no momento em que você sente que não dá mais, que Deus começa a mover as peças de forma visível? Isso não é coincidência. Deus espera o momento em que você finalmente entende que não é sobre o quanto você consegue suportar, nem sobre o quanto você pode fazer. É sobre o quanto você está disposto a entregar. Enquanto você tenta resolver tudo sozinho, Deus espera pacientemente. Mas quando você chega ao limite, quando as suas forças acabam e você reconhece que precisa dele, é aí que ele entra em cena. O apóstolo Paulo escreveu algo profundo sobre isso. Quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É quando você já não tem mais controle que ele mostra que sempre esteve no comando.
Deus não quer que você viva sobrecarregado, achando que tudo depende de você. Ele nunca te chamou para carregar sozinho as batalhas da vida. Na verdade, Ele sempre quis ser o seu sustento diário. O problema é que muitas vezes a gente insiste em segurar as rédeas, achando que precisa provar força, quando Deus só quer que a gente prove confiança. Lembra de Pedro, quando ele começou a andar sobre as águas? Enquanto os olhos dele estavam fixos em Jesus, ele caminhava sobre o impossível. Mas no momento em que começou a olhar para o vento e para as ondas, ele afundou. E o que aconteceu quando Pedro afundou? Jesus não o deixou se afogar. Ele estendeu a mão e o levantou. Talvez hoje você sinta que está afundando, nos problemas, nas dívidas, nas preocupações, no medo, na ansiedade. Mas Deus está te dizendo: eu estou aqui. Apenas estenda a sua mão. Eu vou te levantar. Quando você reconhece que chegou ao seu limite, não significa que é o fim. Significa que é o começo do agir sobrenatural de Deus. Deus não precisa das suas forças para te dar vitória. Ele só precisa do seu coração entregue, da sua disposição em dizer: Senhor, eu não consigo mais sozinho. Eu confio em Ti. E é nesse exato momento que o impossível começa a se tornar realidade. Pare de lutar com as armas humanas. Pare de se culpar por estar cansado. Deus sabe que você é limitado. E é por isso que Ele quer ser o seu descanso, a sua força renovada, a sua segurança em meio ao caos. As suas forças podem ter acabado, mas o poder de Deus é infinito. Você precisa lembrar de uma verdade que o inimigo tenta apagar da sua mente todos os dias. Deus ainda faz milagres. Mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou as muralhas de Jericó, que fechou a boca dos leões na cova com Daniel, é o Deus que está agindo na sua vida agora. O impossível não é um obstáculo para Ele. É apenas uma oportunidade de manifestar a sua glória. Você pode estar cercado por problemas, como Israel estava cercado pelo exército de Senaqueribe. Você pode estar diante de um mar como Moisés, ou diante de gigantes como Davi. Mas em todas essas histórias, a vitória veio não pela força humana, mas pelo mover sobrenatural de Deus. E Ele está te dizendo hoje: o que te cerca não é maior do que aquele que te guarda. O que parece impossível será vencido pelo meu poder. Enquanto você ouve essa mensagem, Deus já está agindo em áreas da sua vida que você nem imagina. Portas que você achava que estavam trancadas estão prestes a se abrir. Laços que te prendiam estão sendo desfeitos. Aquela resposta que você tanto espera está mais perto do que você pensa. Ele não mudou. Ele não falha. Ele está lutando por você. Agora eu te pergunto: você está disposto a entregar essa batalha nas mãos de Deus? Chegou o momento de parar de lutar sozinho. De parar de carregar um peso que nunca foi seu. Deus está te chamando para confiar de verdade, para descansar nele e apenas observar o que ele vai fazer. Não importa o tamanho do problema, a gravidade da situação ou o tempo que você tem esperado. Deus é especialista em virar cenários em um instante. Respire fundo. Acalme o seu coração. Deus está no controle. Ele te trouxe até aqui para te lembrar que você nunca esteve sozinho e que essa luta já tem um vencedor. Ele. Tudo o que você precisa fazer é confiar e esperar pelo agir dele. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero te convidar a dar um passo de fé agora. Escreva aqui nos comentários: eu entrego nas mãos de Deus e, se quiser, compartilhe o seu pedido de oração. Nós vamos orar por você, porque você não está sozinho nessa jornada. Se inscreva no canal Jesus Flix para continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua fé e te lembram diariamente que Deus está cuidando de tudo. E não se esqueça de conferir os links na descrição. Lá você encontra materiais e produtos que vão abençoar sua vida e, ao mesmo tempo, ajudar esse ministério a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir que Deus ainda luta por nós. Você pode ser instrumento de transformação na vida de alguém hoje. Fique firme.
Deus está contigo. E lembre-se, a última palavra sempre será dele.